programa L'Echaim tem o apoio cultural das Casas Bahia. L'Echaim, mais uma vez, obrigado por acompanhar o nosso programa semanal. Nós estamos aqui com a autora do livro Justa, Mônica Raiz Ashpun, que está aproveitando a vinda ao Brasil, mora na França, deu já uma divulgação grande na Veja e do livro, e agora a gente quer saber um pouco mais dessa história e de como que foi concebido esse livro, e uma história bonita também para a nossa memória, para a nossa comunidade, né, Mônica? Como é que foi a primeira ideia, a primeira vontade de registrar, de fazer um livro sobre essa história? Aliás, como a história caiu na sua curiosidade? Então, eu dou aula de História da Imigração e estava preparando aula para os meus alunos sobre imigração judaica no Brasil. Já existe uma boa bibliografia sobre o assunto, e aí eu me deparei com uma referência bem curta, bem sintética, a Aracide Carvalho, dizendo que ela era uma justa, que ela tinha facilitado a entrada de judeus no Brasil, e na referência dizia que ela tinha sido a segunda mulher do escritor Guimarães Rosa. E aí eu fui me informar com pessoas que conhecem o escritor, para saber se sabiam disso, porque era uma referência que eu não conhecia, né? E fui levada então aos arquivos dela, que tinham acabado de ser doados para o IEB, lá na USP, onde estão os arquivos do Guimarães Rosa. E aí eu comecei a pesquisar, tinha pouco material, fui levada ao filho dela que está vivo, porque ela ainda estava viva na época, mas já não era mais entrevistável, e ele me levou a minha segunda protagonista do livro, que é a Margarete Levy, que foi uma das pessoas que veio para o Brasil graças ao visto dado pela Aracy, e ele me contou, elas ficaram amigas para o resto da vida. Não era só uma das pessoas, ela teve uma relação com a Aracy. Exatamente, e o filho da Aracy cuidou da Margarete nos últimos anos, na velhice dela, porque ela já era viúva e nunca teve filhos, então tinha uma ligação familiar. E ele me levou para ela, então eu entrevistei longamente a dona Margarete, 3 longas entrevistas, e aí eu achei que essa história então era interessante porque tinha esse elo de amizade entre essas duas mulheres que eram muito diferentes, que vinham de universos culturais, sociais, religiosos, nacionais, linguísticos totalmente diferentes, que tinham se encontrado numa situação dramática, né, que a Margarete entrou no consulado para pedir um visto. No balcão ela conheceu a Aracy, a Aracy deu o visto para a Margarete e para o marido dela, e depois ela se reencontrou no Brasil, e é uma amizade que durou 70 anos, talvez um pouco mais. E aí então esse é o fio condutor do livro, é a migração cruzada entre essas duas mulheres, uma do Brasil para a Alemanha e a outra da Alemanha para o Brasil, e a amizade longa delas. E através disso eu vou contando uma série de outras coisas. Através da vida das duas que você vai registrando a história. Aí eu encontrei também um outro grupo de pessoas, que é a minha amostragem. Eu tenho um total de 16 judeus alemães que vieram de Hamburgo para São Paulo, e eu sigo o trajeto migratório dessas pessoas, através, né, desse fio condutor maior, que é a amizade entre a Margarete e a Aracy. E essas outras pessoas também entraram com a ajuda da Aracy? Com vistos da Aracy. Alguns explicitamente se referem a ela como tendo ajudado, outros eu não tive acesso, mas o visto foi preenchido com a caligrafia dela. Então, você chegou a ver algum registro? Os passaportes. Os passaportes são... A assinatura não é dela, a assinatura era do cônsul. Ela era uma simples funcionária, ela era chefe do setor de passaportes. Mas a caligrafia que preenche o passaporte é a dela. E algumas pessoas se manifestaram dizendo que foi graças a ela que nós viemos. Então eu fui seguindo o itinerário dessas pessoas, uma falava de outras. Eu constituí essa pequena amostragem e vou traçando, e aí através desse retrato coletivo, eu vou então abrindo janelas comparativas entre o que era o Brasil da época, o que era a Alemanha da época, o que era São Paulo da época, o que era Hamburgo da época, que essas pessoas vão de um lugar para outro, o que elas estão vendo, como é que elas vão absorvendo as informações, se organizando, se integrando, construindo suas vidas. Tanto a Aracy, que vai para a Alemanha com a bagagem brasileira dela, sai do Brasil de 34 e entra na Alemanha já nazista de 34, o que chamou a atenção dela, como é que ela lê a situação, e vice-versa, a Margarete, e atrás dela esse outro grupo que eu estou seguindo, sai de Hamburgo, naquele contexto dramático, todos esses 16 vieram logo depois da Noite de Cristal, e como é que eles chegam no Brasil e reconstroem a vida deles. A Noite de Cristal foi a verdadeira cara da intenção do que estava acontecendo na Alemanha, né?
A Noite de Cristal foi a radicalização. Foi o momento que eles resolveram reunir o objetivo de ter uma Alemanha limpa de judeus, porque na época ainda era política, não era genocidária, era uma política de empurrar para fora, de suscitar emigração, mas com violência, né? A Noite de Cristal era assim, vão embora, mas espoliados, né? Porque aí começou a custar cada vez mais caro ir embora, e a violência cresceu radicalmente. Mas até a Noite do Cristal tinham judeus alemães que tinham esperança que aquilo não ia dar em nada. Ou já... Mais ou menos. Mais ou menos. Tinha, não tinha visto em nenhum lugar, né? O pessoal estava mais desesperado do que esperançoso, fazendo aquelas filas descomunais nas portas dos consulados. Não tinha para onde ir. Todos os países tinham uma política que estava filtrando, não era só o Brasil, né? O Brasil não tem nenhuma prerrogativa em ter mantido uma política migratória restritiva. Então estava todo mundo saltando de um consulado para outro. Tinha uma piada que eu li num livro que circulava entre os judeus, que dois judeus se encontraram na rua e falaram: que língua você está aprendendo? E o outro responde: a errada. Porque estava mesmo difícil. E isso era uma piada da época mesmo. Porque você entrava na fila do Uruguai, não tinha, aí você entrava na fila dos Estados Unidos, não tinha, aí você entrava na fila da Holanda, e aí o rumor, os boatos, não, você tem que ir em tal, você tem que ir em tal. E o pessoal desesperado nas filas. Agora, a Aracy, ela teve alguma, por exemplo, por ser ela que estava atendendo, ela teve alguma manifestação dela contra alguma orientação? Ela peitava, brigava com alguma orientação e por conta dela ela liberava? Olha, a gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu, porque a Aracy era muito discreta, que isso não beneficiou nem o meu livro, nem ninguém, né? Ela achava que ela estava na rotina dela, fazendo as coisas que tinha que fazer. Nos passaportes que eu examinei, que é uma pequena amostragem, porque o meu objetivo não era quantitativo, certo, eu observei 3 irregularidades, e são dela, essas irregularidades. Agora, como ela negociava com a hierarquia dela, porque o cônsul tinha que assinar, isso a gente nunca vai saber. Tem gente que fala, ela punha num monte e ele assinava sem ler, eu não acredito. Que nessa época alguém assinasse sem ler, não acredito. Ela negociava. Agora, como, não sei. Se ela tinha essa consideração... Essas irregularidades ela negociou. Como, não sei. Mas que ele assinou sem ler, não acredito. Nessa época, com as circulares secretas restringindo a entrada de judeus, com uma política migratória em geral, não só para os judeus, que era restritiva e particularmente restritiva em relação aos judeus, não acredito que um cônsul na Alemanha assinasse sem ler. Não acredito. Então é a atitude dela mesmo. Eu acho que ela... por exemplo, você vai numa repartição para pedir qualquer coisa, que seja banal ou dramático. A pessoa que atende você, na hora, você não tem acesso a um interlocutor mais responsável, digamos. Sim. Você tem acesso àquele que está no balcão. É o balcão. E ele tem uma margem de manobra que vai de ignorar você, de dizer que ele fechou o expediente um pouco antes, de dizer que falta um papel, de mandar você voltar no dia seguinte, ou então de ter uma grande boa vontade e ajudar você para você conseguir fazer o que você veio fazer naquele horário. Ela era essa. Muda tudo nessas circunstâncias. Ela tinha uma enorme boa vontade e estava procurando agilizar os processos, encontrar brechas e facilitar. Quando a coisa era ambígua, ela tentava facilitar. Tanto é que essas pequenas irregularidades que eu observei estavam na mão dela. Ela podia ter empurrado e falado, sinto muito, volte amanhã. Então é uma coisa que é clara, que realmente ela... É clara, é clara. E ela entendia a urgência disso, né? Totalmente. Todo mundo entendia. Mesmo aqueles que recusavam. Mesmo aqueles que recusavam. Existia uma indiferença mundial em relação ao destino dos judeus. Mas ela estava ali, né? O que a gente pode dizer é que era um período em que os injustos eram uma maioria esmagadora. E ela era uma justa. O nome que foi... Quando é que você decidiu? Quando é que você falou, não, tem que ser justa? Ela é uma justa entre as nações, eu não inventei nada, né? Ela ganhou esse título. Existem 2 brasileiros, né, justos entre as nações. E existem 30 diplomatas no mundo que são justos entre as nações. Dos 30, só tem uma mulher, é ela. Tá bom, né? Nossa, e legal a gente ter essa história para ser dividida, né? Até então estava esquecida, né? Um pouco sim. Justo a
a memória dela, a nossa história, que faz parte da nossa história também, que eu acho que toda a ação que foi feita como a Aracide Carvalho fez, tem que ser lembrada e bem lembrada, que é uma característica do judeu, a gente sempre lembrar as coisas, repassar as coisas, então é uma oportunidade que a gente tem de conhecer a história de uma justa, né? E é uma história que é uma história brasileira também, não é só uma história dos judeus, sim. né? Eu acho que é aí que está a grande ponte, né? Acho que é isso. A gente não tem muita história, né? Quer dizer, desse caso, como você falou, uma justa Agora, o meu pai me comentava que nessa época era a atitude de todo mundo, né? Desde o político maior até o menor, era essa indiferença, né? Ver a coisa crescendo e fingindo que nada estava acontecendo. Digamos, a reação dominante foi essa. Não só brasileira, né? Não. A todas as grandes democracias, os Estados Unidos, a Alemanha, os Estados Unidos, a Inglaterra, o Canadá, só se envolveram Austrália, mesmo quando começou a incomodar. Todas as políticas eram restritivas para os judeus. E mesmo quando esses países já estavam na guerra, lutando contra o nazismo, não era pelos judeus. Era pela democracia, era contra o totalitarismo. Os judeus sempre foram uma condição menor, né? Tanto é que ninguém bombardeou os trens. Né? Pois é. Bom, nós estamos aqui com a Mônica Raiz Spoon, autora do livro Justa, e agora nós vamos dar um tempinho e vamos assistir o Rabino Michel Schlesinger com o Sidney Carvalho, com um encontro interreligioso. A gente já volta para continuar esse papo com a autora do livro Justa.